Olá, mais uma vez a você que nos acompanha. Queremos estender nosso grande abraço a você, querido internauta, amigo e irmão, que tem estado conosco em cada um destes vídeos postados. Bom, quero deixar mais uma vez o meu muito obrigado por você estar ligadinho conosco, nos dando a oportunidade de aqui explorarmos a palavra de Deus e permitir que Ele opere uma linda obra em nossa vida. Poder chegar até o seu lar, chegar até o seu coração, chegar até a sua família. E já que vamos estudar a respeito da palavra de Deus, quero te convidar para uma palavra de oração. Da maneira como você está, feche seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar. Querido e bondoso Deus, mais uma vez aqui estamos com um propósito, para sabermos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para que tenhamos de fato a verdadeira alegria e estejamos prontos para a eternidade ao seu lado. Por isso, perdoa os nossos pecados, conceda teu santo e bom Espírito, para que a nossa mente esteja apta para compreender, e nos dá teu Santo Espírito para nos dar força, para colocarmos em prática o que iremos aprender. Fique com cada internauta, com cada lar, e que possamos seguir todo este conteúdo até o final. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o capítulo de hoje, capítulo 6, tem como título Onda Global. Diz respeito ao grande número de informações que é levado para todo mundo como uma onda. Olha só, presta atenção em algumas estatísticas, alguns números que dizem respeito ao que eu estou dizendo. Em apenas um minuto, pessoas pelo mundo assistem 4 milhões de vídeos no YouTube. 460 mil postagens são realizadas no Twitter em um minuto. 530 mil fotos no Snapchat. 50 mil fotos no Instagram. Simultaneamente, nesse mesmo minuto, 18 milhões de consultas ao clima são realizadas, 3,6 milhões de pesquisas no Google. Em um minuto, 46 mil usuários do Uber solicitam uma corrida, isso antes da pandemia. 103 milhões de e-mails de spam são lançados, enviados. E a Amazon, a maior empresa varejista da internet, fatura 260 milhões de dólares. É isso. Em um minuto, 60 segundos. Agora imagine a quantidade de informações que é lançada em um dia todo. 1.440 minutos. Vivemos a era da informação. E uma pessoa hoje, para ser bem-sucedida, ela tem que ser bem informada. Na realidade, queridos, eu e você estamos sendo monitorados por estas corporações a todo momento. Eles sabem onde moramos, eles sabem o horário que dormimos, eles sabem o que assistimos, eles sabem as nossas preferências. Façam um teste. Se de repente você está a fim de comprar um televisor, e em uma pesquisa que você faça, você vai ver que em todo momento que você navegar pela internet virão promoções, preços a respeito desse eletrodoméstico. Procure ali por um fast food, por uma roupa, e você vai ver a enxurrada de informações que chegará para você. Queridos, estas corporações conhecem as nossas preferências políticas, religiosas, eles sabem de tudo. E é em razão disso que Franklin Ford, autor do livro O Mundo que Não Pensa, lançado em 2017, olha o que ele diz: não temos ideia de como estamos vulneráveis. Por este cruzamento de informações, queridos, as sugestões chegam a nós, de filmes, de comida, de bebida,
de vestimenta, tudo isso chega a nós a tal ponto, ele coloca que estamos ameaçados. A nossa capacidade mental está ameaçada. Ameaçada do quê? De uma dependência psicológica. É isso que está acontecendo. Nós já não podemos nem mais pensar e somos induzidos por essa dependência psicológica construída pelo excesso de informações que nos são colocadas. Mas uma coisa é fato: assim como há esta circulação rápida de informações, nós temos que entender que a circulação rápida global de informações, ela também está atrelada a um assunto grandioso. Ela está ligada à volta de Jesus Cristo a essa terra. É verdade. As pessoas estão conhecendo mais do que nunca a respeito de Cristo Jesus. E isso é muito importante, por quê? Porque se cumprirá uma promessa dada pelo próprio Cristo, que está registrada em Mateus 24:14, que diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É necessário que todos conheçam para que Jesus volte para nos buscar. Mas por que todos precisam ser avisados, todos precisam conhecer? Por quê? Porque o profeta Ezequiel já dizia em seu livro, no capítulo 18, versículo 32, as palavras de Deus, o nosso Deus de amor: eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. É por isso que as pessoas precisam saber que Jesus está voltando, precisam se preparar para a volta de Jesus. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém morra. Ele quer que todos se convertam e vivam em abundância, vivam a eternidade ao seu lado. E todos precisam saber, porque quando Jesus voltar, já estará definido aqueles que terão a herança eterna e aqueles que terão a perdição. É por isso, queridos, que eu preciso entender que vivemos um momento decisivo da vida. Não podemos brincar com o nosso destino. Não sabemos se estaremos vivos amanhã, se estaremos vivos daqui 5 minutos. Nós não sabemos. E eu preciso tomar essa decisão agora. É por isso que o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, ele diz assim: eis agora o momento oportuno. Eis agora o dia da salvação. Queridos, hoje é o dia de colocarmos a nossa vida nas mãos de Cristo, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Ah, pastor, o senhor sempre fala isso nos seus vídeos. É lógico, porque esta é a verdade mais especial, oportuna, necessária para esse momento. Sabe por quê? Porque muitas pessoas dizem amar a Deus e tê-lo como seu Senhor. Há muitas pessoas que muitas vezes querem dizer que tem Deus através de carregar um crucifixo no pescoço. Muitas dizem ter Deus na sua vida porque mantém como se fosse um talismã a Bíblia aberta num salmo dentro da sua casa, mas a página já está até amarelada, carregando só pó. Há muitas pessoas que carregam no carro um talismã pendurado, como sendo um cristão, ou um adesivo no carro, gravando uma mensagem, uma frase que remete a Deus e a palavra de Deus. Há muitas pessoas que têm tido Deus apenas como o gênio da lâmpada. Não, queridos, eu preciso ter a Deus como Senhor da minha vida, e para isso eu preciso de uma ligação profunda com Ele. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ouvi-lo. Mais do que isso, eu preciso obedecê-lo. E como eu o conheço,
Como posso ser obediente às suas orientações? Estudando a sua palavra. E na sua palavra encontramos o parâmetro para, de fato, revelarmos que o ouvimos e que o obedecemos. Os mandamentos de Deus, que são a essência do caráter dele. Por isso que foi dado por ele. Vivemos dias em que pessoas vão continuar comendo, bebendo, se casando. E assim que diz a respeito da volta de Jesus a palavra de Deus. Acompanhe comigo Mateus capítulo 24, versículos 38, 39 e 44. Diz assim: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não esperam. Queridos, eu preciso me preparar. E a melhor maneira de nos prepararmos é prepararmos outros. Sermos discípulos de Deus. E o discípulo leva essa informação como uma onda global a respeito da volta de Cristo, do seu amor e da salvação. Os discípulos começaram a fazer esse trabalho no ano 31 depois de Cristo, entenderam o ministério, o legado deixado por Jesus e deram continuidade. Poucas décadas depois, é registrado que milhões de pessoas já haviam ouvido falar de Cristo. E foi fácil? De forma alguma. Muitos foram expulsos de suas casas, cidades. Muitos foram mortos. Mulheres e crianças eram lançadas no Coliseu para serem atacadas por feras, por leões. Mas sabe, queridos, a Bíblia registra de maneira simbólica este movimento mundial de pregação do Evangelho. E sabe onde está registrado isso? No livro do Apocalipse, no capítulo 14. E diz que antes da volta de Jesus, esse Evangelho, que significa boas novas, que boas novas? Que Jesus está voltando e vai acabar o sofrimento, está registrado no capítulo 14. E é descrito como um evento mundial. E sabe qual é o fator culminante em tudo isso? Antes que Cristo volte, Apocalipse 14, é dito que este evangelho, essa mensagem, essa informação é levada. E qual é o fator culminante dela com a volta de Cristo? A adoração. Em Apocalipse 14 é dito que Jesus está voltando, que devemos nos preparar, e o ponto é chamar as pessoas a adorar. Adorar a quem? Ao verdadeiro Deus. E que Deus é esse? O Deus Criador. Olha o que diz Apocalipse 14, 7. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No último livro da Bíblia, é dito que antes da volta de Jesus, eu e você precisamos adorar o Deus verdadeiro. E que Deus é esse? Criador. O texto diz o Criador, o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas sabe o que é mais interessante em tudo isso? Que estas palavras são encontradas naquilo que é o trecho mais importante da Bíblia. E que trecho é esse? E por que é tão importante? Tão importante que não foi escrito por homens, mas pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedras. Eu estou falando dos mandamentos de Deus. Foram escritos por Ele. Os mandamentos se encontram em Êxodo capítulo 20, mas de maneira específica, o mandamento que retrata este Criador dos céus e da terra, das fontes das águas,
Esse texto de Apocalipse é replicado de onde? Do quarto mandamento. Olha o que diz. Êxodo 20, versículo 4 ao 11, diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, seu funcionário, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias, olha só, o Senhor fez, olha lá, ó, Criador, fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É o único mandamento entre os 10 que se inicia com a palavra lembra-te. Primeiro, porque se é para lembrar, é porque já existia. Segundo, porque seria esquecido. E terceiro, seria lembrado, relembrado. E tanto isso é verdade que o próprio Jesus, quando aqui esteve, reafirmou o quanto os mandamentos de Deus continuavam e continuarão vigentes por toda a eternidade. Quer ver isso? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim, palavras do próprio Jesus: até que o céu e a terra passem. Para um pouquinho, vai para cá. O texto está dizendo assim: se um dia você sair da sua casa, olhar para cima, o céu sumiu, passou. Olhar para baixo, a terra passou, sumiu. Olha o que o texto diz: ainda que isso aconteça, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar estes mandamentos, ainda que dos menores, e olha o pior, e ensinar os outros, olha só, é trágico para aquele que já aprende o errado, para aquele que desrespeita, e é mais trágico ainda aquele que ensina contrário ao que está aqui. Ensina que o 4º mandamento foi abolido, anulado, que isso é coisa do passado. Vou repetir: aquele, pois, que desrespeitar estes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. O mínimo. E o mínimo, queridos, não nos dá a possibilidade da conquista. Como numa escola, na educação. Se há uma média para você conseguir passar de ano, se formar, se você tirar o mínimo, não chegar nem na média, você não consegue alcançar o objetivo. O reino do céu é a mesma coisa. E ou melhor, este mandamento, o sábado, é uma característica distintiva do povo de Deus diante da volta de Jesus. Querem ver? Lembra-se? Estamos vendo Apocalipse capítulo 14. Olha o que é dito no versículo 12 a respeito destes que herdarão o reino dos céus, que estarão prontos na volta de Jesus. Diz assim: quem são estes? Que povo é esse? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Queridos, esse mandamento é dito já na Bíblia, profeticamente, que sofreria terríveis ataques. Mandamento este que aponta para o Deus Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes e das águas. Terrivelmente atacado. Isso está. Se um dia você quiser estudar
Livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25, é dito que mudariam os tempos e as leis. É interessante que o sábado é um sinal distintivo do povo de Deus para a sua volta. Há um best-seller, um livro intitulado Grande Conflito, e na página 605 é dito o seguinte: o sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente contestado. Não, não é. Tem muitas pessoas que dizem que foi abolido, mas matar, roubar, adulterar, cobiçar, isso não foi abolido. Especialmente contestado. Quando sobrevier aos seres humanos a provação final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do falso sábado, um outro dia, de acordo com a lei do Estado e de forma contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus. A guarda do verdadeiro sábado, sétimo dia, em obediência à lei divina, será uma prova de lealdade para com o Criador. Por isso, queridos, Deus nos chama quando? Hoje. Porque já vivemos o tempo do fim. Com que propósito? Para nos afastarmos do engano, nos afastarmos do erro, da apostasia, do paganismo. E é por isso que nesse livro de Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4, ele diz: sai dela, povo meu, sai do engano, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados. Queridos, nós precisamos levar essa mensagem como uma onda global. Por quê? Porque Jesus está voltando. E Ele não quer que ninguém morra, mas que a gente se arrependa. Ele quer transformar nossa vida, nosso coração. Ele quer nos preparar para esse grande encontro. E a Bíblia diz que muitos estariam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Ele virá. Temos nós valorizado o que deve ser valorizado. Deus nos chama hoje para sairmos do engano. E se de repente eu estou falando para alguém que nos assiste nesse momento e que tem ouvido mensagens, frequentado lugares, é lógico que agora está tudo fechado, mas que ensinam o contrário que a Bíblia diz a respeito do sábado, o quarto mandamento, que identifica o nosso Criador, que fez os céus e a terra, e que Apocalipse diz que este povo entrará nos portões da Nova Jerusalém. Eu quero que ecoe no seu ouvido com o maior carinho do mundo. Era assim que Cristo fazia. O texto de Apocalipse 18, versículo 4. Se você estava seguindo alguma linha de pensamento que anula um quarto mandamento, eu quero dizer com todo o amor do mundo: sai dela, para não se tornar cúmplice desse pecado, porque Deus voltará para buscar aqueles que o adoram. E vimos que quem adora e revela que de fato adora os que guardam seus mandamentos e a fé em Jesus Cristo. E os mandamentos de Deus, como nós vimos, é algo tão sério que foi escrito pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Êxodo 31, 18 diz isso. Ali é dito no quarto mandamento, de maneira específica, quem é o Deus verdadeiro, aquele que é criador dos céus, da terra, das fontes das águas. E o quarto mandamento está dizendo: lembra-te do dia de sábado. É uma mensagem séria.
profunda, porém salvífica. Eu fico à tua disposição se de repente alguém quiser um estudo bíblico. Nos procure no Facebook. Eu terei prazer e alegria de podermos estudar juntos. Mas Deus chama a mim e a você nesse momento, queridos. Hoje, quarta-feira, nós nesse dia fazemos muitos pedidos. E eu gostaria de explorar esse momento e eu gostaria de fazer um pedido a você. Que você ore, clame a Deus para que as suas verdades registradas na sua palavra, na Bíblia Sagrada, que estas verdades possam alcançar todo o nosso globo terrestre. Porque a Bíblia diz que quando isso acontecer, Ele voltará para nos buscar. E se de repente eu estou falando para alguém que não tinha conhecimento do sábado, ou já ouviu algo contrário a isso, clame a Deus e peça para que Deus te revele a verdade, para que o Espírito Santo te dê clareza e compreensão da palavra de Deus. E nós ficamos à tua disposição. Eu quero orar por você que quer fazer parte desta herança eternal. Eu quero orar por você que quer ser um mensageiro desta verdade real, que traz a realeza do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E se de repente tem falhado em algum ponto como esse, eu quero dizer, ainda há tempo. Hoje é o dia, como diz Paulo e lemos no texto, hoje é o dia da salvação. Eu quero colocar a sua vida, a minha vida nas mãos de Deus. E se você tem esse desejo, não importa o que tenha acontecido até mesmo hoje, alguma notícia que você recebeu, não importa as lutas que você tenha enfrentado, se de repente você falhou nessa madrugada passada, você caiu, você falhou com Deus, se de repente no dia de hoje pensamentos surgiram na sua mente que te afastaram de Deus, se de repente você, o seu coraçãozinho parece que está um tanto quanto gelado, frio, parece que você ouve as coisas de Deus, mas nada penetra. Mas se você quer um milagre na tua vida, permita Deus agir. É você que precisa permitir. Por quê? Porque Ele bate na porta do coração. Ele não arromba. Ele é cavalheiro, respeitoso. Eu preciso, você precisa permitir. Se é esse o seu desejo, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, esta verdade tem sido levada, estas informações a respeito da tua volta, como uma onda global, tem alcançado os quatro cantos da terra. E isso revela que o Senhor está mais perto do que nós imaginamos. Mas muitas vezes estamos adorando, estamos colocando em primeiro lugar na nossa mente, no nosso coração, tantas coisas, e não o Senhor que deveria estar em primeiro lugar. Ajuda-nos a te adorar, Pai. E vimos que a adoração está implicitamente ligada ao quarto mandamento que revela um Criador, e por isso nos deu o sábado como memorial da criação de um Criador único e verdadeiro que deve ser adorado. Se de repente não tínhamos conhecimento tão profundo do sábado, alguém que nos assiste, que teu Santo Espírito possa trabalhar nesse coração e que esta verdade possa trazer a satisfação da paz proveniente do Senhor e, mais do que tudo, a certeza da salvação pelos méritos de Cristo Jesus. Que possamos fazer do sábado deleitoso em nossa vida e possamos seguir as tuas orientações, porque tu és o Deus Criador que restaura a nossa vida. Se há alguém que está acamado, se há alguém que nos ouve agora, que está com algum familiar ou ele mesmo adoentado, passando por um momento difícil na área da saúde, na área emocional, se há alguém que nos ouve nesse momento, que o seu casamento está deteriorando,
que o seu relacionamento com os filhos, os familiares, está cada vez pior. Pai, em nome de Jesus, opere o milagre na vida deste teu filho. E que possamos ter a certeza da salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.